Imagine só, alguém te coloca sentado e diz que Luther Chris vai viajar muito para a casa dele. De repente, eu e meu parceiro começamos a gritar como se fossemos mulheres histéricas. Não consegui assimilar nada daquilo. Passei de um extremo ao outro em questão de segundos. Não havia Deus na minha vida. Durante 5 anos, viajei com Luther Chris, convivi com celebridades, fiz shows, tive todas as mulheres que quis, todas as drogas que desejei, andei em ônibus de luxo. Mas Deus? Nem sinal. Ninguém falava dele. Estava prestes a lançar um grande videoclipe que nunca viu a luz do dia. Eles gravaram, mas nunca saiu. Minha mente começou a mudar. Tive crises em lugares estranhos, como se fosse desabar a qualquer momento, falando sozinho. De repente, voltava a mim e me perguntava, o que foi isso? E logo depois, voltava ao mesmo estado. Caía na gargalhada sem motivo, sozinho em casa. O medo começou a tomar conta do meu coração. Fiquei paralisado, tremendo como uma folha ao vento. Olhei devagar para cima e vi uma sombra de quase 3 metros pairando sobre mim, com um olhar psicótico que me encheu de terror. Tentei gritar o nome de Jesus, mas as palavras não saíam. Bem-vindo ao Touching the Afterlife. Hoje nosso convidado é Will. Will teve um contrato na indústria do hip-hop, chegou a viajar com Ludacris por 5 anos. Descubra o que foi preciso para esse ateu abandonar o mundo da música. Seja bem-vindo, Will. Como você está? Estou bem, obrigado. E você? Estou ótimo. Fui apresentado ao seu canal há pouco tempo, e ele me ajudou a voltar ao caminho certo. Quando vi os relatos das pessoas, percebi que também tinha uma história assim, só que não foi uma experiência de quase morte. Foi algo como um despertar. Fui visitado por 3 demônios em um único mês. Incrível, não é? Mas eu não sabia que outras pessoas passavam por isso. Quando conheci seu canal, entrei em contato com um cara chamado Dominique Moro, que acabou se tornando um grande amigo. Depois, algo me impulsionou a procurar você para contar parte da minha história, porque eu vim aguardando isso há muito tempo. Desculpe, eu só queria dizer que estamos tentando marcar essa conversa há meses, e finalmente conseguimos. Foi uma luta constante contra esses espíritos demoníacos que tentavam me impedir de falar sobre Deus, sobre minha relação com Ele e sobre sua existência. Não vou fingir que sou perfeito. Ainda enfrento muitas batalhas. Acredito que contar minha história e estar aqui hoje faz parte da minha vitória nessa guerra. É uma luta que venho travando há muito tempo, e pedir a Deus por liberdade é parte desse processo. Obrigado por compartilhar isso. Você pode nos levar de volta ao início de tudo? Você tinha 7 anos quando conheceu Jesus, certo? Sim, exatamente. Mas antes disso, houve algo que me fez perceber que Deus era real. Foi como um instinto, uma certeza que nasceu dentro de mim. Eu tinha 7 anos, estava saindo do hospital em Chicago com meu pai. Era um garoto esperto, cheio de energia, o filho caçula do meu pai. Meu pai me teve tarde na vida, com 59 anos, e aos 66 já estava com a saúde debilitada. Saímos do hospital e olhei para ele, e uma tristeza profunda me invadiu. Olhei para o céu cinzento e senti um peso no peito. Chegamos em casa e não toquei em nenhum brinquedo. Não era eu. Só olhava para meu pai, sentindo algo crescer dentro de mim. Fomos dormir, meu pai apagou logo, e do nada comecei a rezar. Abracei meu pai e pedi a Deus, com todas as minhas forças, por favor, não deixe meu pai morrer. Por favor, não deixe meu pai morrer. Tinha apenas 7 anos. Depois, apaguei. No dia seguinte, acordei e minha mãe, que vivia nas ruas e passava temporadas na prisão, apareceu em casa. Minha mãe era do tipo que fazia de tudo nas ruas, mas anos depois se redimiu e morreu como uma verdadeira crente em Deus. Naquele dia, porém, ela ainda estava perdida. Entrou em casa como um furacão, correu para o quarto e saiu correndo de novo. Meu pai, com 70 anos, me perguntou, o que você fez para sua mãe sair correndo assim? Ela tinha roubado o revólver calibre 38 do meu pai.
Há duas versões para o que aconteceu depois. Uma é que alguém devia dinheiro a ela por causa de drogas e a agrediu, e ela queria se vingar. A outra é que ela ia vender a arma para comprar mais drogas. Enquanto eu corria atrás dela, meu pai saiu atrás de mim. Tentava avisá-lo do que minha mãe estava fazendo, mas acho que foi aí que comecei a desenvolver traumas. Foi nesse momento que algo sobrenatural respondeu à minha prece. Correndo atrás da minha mãe, meu pai saiu de casa e desabou no chão. Teve um ataque cardíaco e morreu. Mas a maneira como ele partiu foi linda. Todos saíram de casa, cantando, porque ele era o zelador do bairro e era muito respeitado. Acenderam velas, todos estavam ali. Minha irmã estava vindo buscá-lo para levá-lo ao banco naquele dia. Foi assim que acabei sob os cuidados dela. Enquanto minha mãe se perdia nas ruas e minhas irmãs seguiam suas vidas, fiquei sozinho até que elas apareceram e descobriram que nosso pai tinha morrido no parque naquele dia. Chegamos ao hospital, todas as minhas irmãs estavam lá, meu pai já tinha falecido. Eu estava sozinho na porta de emergência, aos 7 anos. Minha mãe, sabendo que de certa forma tinha contribuído para aquilo, ficou com medo. Quando me viu, tentou me abraçar, mas algo dentro de mim disse, não chegue perto dela. Eu sabia que algo estava errado, só não entendia o que. Não queria nem chegar perto. A porta e disse, você não vai encostar um dedo em mim hoje. Não era um grito, não era um desafio, era uma certeza que saiu de mim como se outra pessoa estivesse falando. Ele parou no meio do caminho, surpreso, como se eu tivesse quebrado uma regra invisível que ele achava que eu nunca ousaria desafiar. E então, pela primeira vez, ele recuou. Aquela noite mudou tudo. Não porque a violência acabou, ela não acabou, mas porque eu percebi que o medo que ele me impunha não era maior do que a raiva que eu carregava. E essa raiva, essa força bruta que nasceu da necessidade de sobreviver, se transformou em algo mais. Eu comecei a canalizá-la. Não para destruir, mas para criar. Porque se eu não colocasse para fora o que estava dentro de mim, aquilo ia me comer vivo. Foi aí que a música deixou de ser só palavras rabiscadas em cadernos e se tornou minha voz. Eu não tinha microfone, não tinha estúdio, não tinha ninguém para me ensinar, mas tinha uma necessidade desesperada de ser ouvido. Então eu pegava o rádio velho do meu irmão, ligava no volume máximo, e cantava em cima das batidas que saíam dos alto-falantes. Às vezes, eu gravava minha voz em fitas cassete, enrolando o dedo no botão de rec para não perder nenhum segundo. E quando eu ouvia de volta, não era só um som, era prova de que eu ainda estava vivo. Que eu ainda sentia. Que eu ainda podia lutar. Mas a luta não era só contra o mundo lá fora. Era contra mim mesmo. Porque por mais que eu escrevesse, por mais que eu gritasse em versos, havia uma parte de mim que ainda se recusava a perdoar. Minha mãe, meu irmão, até Deus, todos eles tinham falhado comigo em algum momento. E eu não sabia como deixar isso para trás. Até que um dia, sem aviso, a música me mostrou o caminho. Eu estava escrevendo uma letra sobre o dia em que meu pai morreu, sobre aquela sensação de abandono que nunca me deixou. E no meio da escrita, algo estranho aconteceu, as palavras começaram a se rearranjar sozinhas. Não era mais sobre o que eles tinham feito comigo, era sobre o que eu podia fazer com o que me restava. Foi como se uma mão invisível tivesse virado a página e dito, agora é com você. E eu entendi. Não era sobre eles. Nunca tinha sido. Era sobre eu escolher se ia deixar o passado me definir ou se ia usar cada cicatriz como combustível para algo maior. Então eu escolhi. Escolhi não ser mais a vítima. Escolhi não esperar que alguém me salvasse. E escolhi acreditar que, mesmo quando tudo parecia perdido, havia uma razão para eu ainda estar aqui. Porque se Deus tinha me dado a capacidade de sentir tanta dor, era porque Ele também tinha me dado a força para transformá-la em algo que valesse a pena. E foi assim que a música se tornou minha arma, minha oração, minha redenção. Não era só sobre rimas ou batidas, era sobre sobreviver. Sobre pegar cada pedaço quebrado de mim e construir algo que ninguém pudesse tirar. Algo que, no fim das contas, fosse maior do que todas as vezes que tentaram me calar. Eu me afundava nos livros como quem se afoga em busca de ar.
Porque se a fé tinha me falhado, as palavras ainda me entendiam. E ali, entre páginas de filosofia, poesia e história, eu encontrava pedaços de mim que ninguém mais conseguia ver. Não era sobre religião, era sobre verdade. Sobre pegar cada mentira que me haviam vendido e desmontá-la até restar apenas o que resistia ao tempo. Mas a vida não espera. Enquanto eu tentava costurar minha alma com letras, o mundo continuava girando, implacável. Minha irmã exigia resultados, faculdade ou emprego, não importava qual, desde que eu me encaixasse no molde que ela havia escolhido para mim. E eu? Eu escolhi a música. Não como fuga, mas como luta. Porque se eu não podia controlar o caos ao meu redor, pelo menos podia transformá-lo em algo que ninguém pudesse ignorar. Foi assim que voltei para as ruas que me criaram. As mesmas que me expulsaram, as mesmas que me ensinaram a sobreviver. E lá, entre o concreto e os sonhos quebrados, encontrei minha tribo. Não eram santos, longe disso. Eram guerreiros como eu, com cicatrizes de mais e esperança de menos. Juntos, formamos algo maior do que nós mesmos. Roshan Lozen apareceu como um farol em meio à tempestade, não um salvador, mas um estrategista. Ele não me deu respostas, mas me ensinou a fazer as perguntas certas. A olhar para a dor e transformá-la em arte. A pegar o veneno e destilá-lo em mel. E nós dominamos Chicago. De norte a sul, de leste a oeste, não havia palco que não tremesse quando pisávamos nele. As multidões gritavam nossas rimas como se fossem delas, como se cada verso fosse um grito preso na garganta de alguém. E era. Porque a música não era sobre nós, era sobre eles. Sobre os esquecidos, os quebrados, os que ainda acreditavam que uma canção podia ser um abraço quando o mundo só oferecia socos. Mas as noites não terminavam quando as luzes se apagavam. Quando voltava para casa, eu via o que não queria ver. Minha irmã, que me cobrava a perfeição, vivia uma vida que não condizia com as palavras que pregava. E o pastor? Ah, o pastor! Ele falava de amor, mas seus olhos carregavam julgamento. Falava de perdão, mas suas mãos seguravam segredos. E eu, que já tinha visto demais, não conseguia mais acreditar em nada que não pudesse tocar. Se Deus era como eles, então ele não era para mim. Então parei de rezar. Parei de buscar respostas onde só havia mais perguntas. E me agarrei ao que restava, as palavras, as batidas, a verdade crua que só a música conseguia transmitir. A biblioteca se tornou meu templo, os livros meus sacerdotes. Eu devorava tudo Nietzsche, Baldwin, Angelou como se cada página fosse um antídoto para a hipocrisia que me cercava. E no meio daquele turbilhão, uma certeza se formou: se eu não podia confiar em ninguém, confiaria em mim mesmo. Se não podia acreditar em Deus, acreditaria na minha voz. Porque no fim das contas, era só isso que eu tinha. E era o suficiente. O primeiro livro que peguei foi um sobre física, Greg Braden, Pontes e Tempo, Espaços de Milagres e Crenças. Falava de teoria quântica, de física quântica, qualquer coisa que me fizesse acreditar em algo além da ideia de submissão. Porque era nisso que a maioria das pessoas não queria acreditar. Ou melhor, era nisso que eu não queria acreditar. No fundo da minha alma, na minha consciência, eu entendia por que resistia tanto, era rendição a um poder maior que eu. E eu tinha uma relação com Jesus, chamava ele de advogado dos grandes casos. Você entende? Agora eu vejo os níveis disso. Por que eu acharia que estar certo era o suficiente? Então, eu me afastei. Me afastei de tudo. Fiquei só com a música. Participamos de um show de talentos no Jolly, em Nova York. Depois de uma ligação, meu empresário nos disse que não era para atendermos ainda. Mas aí nos sentaram e soltaram a bomba. Luther Vandross queria nos levar para a casa dele. Eu não acreditei. Meu parceiro acreditou na hora. Já tínhamos ouvido essa história 1000 vezes, é a grande chance, o break que vocês esperavam. Mas dessa vez era real, tínhamos uma base enorme em Chicago entre 2004 e 2006, arrasando em tudo que aparecia. Éramos grandes. Então, quando o cara ao telefone confirmou: Ludacris quer vocês aqui na semana que vem, mandamos os jatos, nós só dissemos: tá bom, beleza. No dia seguinte,
tinha uma passagem para Atlanta na minha caixa de e-mail. Minha família já tinha vivido tudo isso comigo, os shows, os estúdios, as noites em claro. Então, quando contei que íamos para Atlanta ver o que rolava, eles já sabiam, era sério. Nosso CD tinha chegado às mãos de Ludacris porque meu empresário trouxe outro manager, que tinha um primo casado com um cara que conhecia o rapper. Do ponto A ao ponto B, pá, o disco estava lá. Chegamos em Atlanta e dirigimos por 1 hora até uma estrada perdida no meio do nada. Paramos em frente a um portão preto, imenso. Pu 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 pu. O motorista baixou o vidro. E aí, Chris, tô com os caras aqui. Do outro lado, uma voz respondeu, tá bom, deixa eles entrarem. Meu parceiro e eu gritamos como se fossemos fãs histéricas. As grades se abriram, e lá estava, uma mansão de 2 andares, estátuas da gravadora no jardim, o nome dele em letras garrafais na entrada. Entramos pela porta dos fundos e demos de cara com Ludacris na cozinha, fazendo um sanduíche de manteiga de amendoim com geleia como se não fosse nada. Foi ali que tudo começou. Foi ali que a minha fome cresceu. A sede de mais sucesso, mais fama, mais tudo. Foi ali que o álcool virou companheiro, que as drogas se tornaram refúgio, que os traumas da infância, antes adormecidos, começaram a me corroer por dentro. Eu não tinha processado nada. Pulei de um extremo ao outro, e Deus não estava na equação. Quando neguei, senti um frio tomar conta do meu corpo. Quando disse em voz alta que ele não existia, algo se quebrou. Meu irmão, que já tinha virado agnóstico, tentou me puxar para o mesmo buraco, ele achava que estava me ajudando. Mas quando eu disse, Deus não é real, foi como se me desligasse de tudo, do amor, da alegria, das emoções. Virei gelo. Aí voltei para as coisas da nova era, para os princípios espirituais sem compromisso. Passei 5 anos na estrada com Ludacris. 5 anos de festas, de mulheres, de drogas à vontade, de ônibus de turnê e de tudo que o dinheiro podia comprar. Mas sem Deus. E uma coisa eu percebi na indústria da música, ninguém falava dele. Ninguém. Eu estava prestes a estourar um clipe grande, uma carreira que decolaria. Graças a Deus não aconteceu. Você vê hoje o que rola nos bastidores, e entende, ele trabalha de formas misteriosas. Mas na época, aquilo me destruiu. Quando o contrato não vingou e a gente foi embora da gravadora, eu não entendi o tamanho do baque. Poderia passar dias falando sobre aqueles anos, os bastidores, as promessas, as decepções. Mas vou resumir, depois de 2, 3 anos de sucesso, as coisas começaram a desandar. No 4º, 5º ano, o ritmo diminuiu. Pedimos para sair da Def Jam, da Starving Peace, e Ludacris, que é um cara legal, aliás, nos liberou. Mas as pessoas ao nosso redor não queriam o nosso bem. E nós, jovens, sem sabedoria, não sabíamos o que controlar e o que deixar para lá. No fim da carreira, eu não estava com medo. Estava perdido. Afundado em pornografia, em drogas, em luxúria. Falava com mulheres 2 vezes mais velhas como se meu cérebro tivesse sido sequestrado pelo mundo. E aí, depois de 4 ou 5 anos, saímos do contrato. Foi aí que o trauma de verdade começou. Entrei em um relacionamento. Tive filhos. Mas não processei nada. Não entendi que, por 5 anos, eu tinha convivido com celebridades, Van Diesel, o elenco de Velozes e Furiosos, Kevin Hart. Eu conversava com eles nos bastidores, e de repente os via na TV sem saber o que se passava por dentro deles. Porque eu nunca aprendi a lidar com as minhas próprias emoções. Era uma sensação horrível, saber que eu tinha estado ali, naquele mundo, e agora estava de volta a um emprego comum, fingindo ser quem não era. Fiz isso por muito tempo. Eu era um artista. E tinha fugido de tudo que eu era. Virei narcisista. Abusivo. Tudo que meu irmão tinha sido, e que eu jurava que nunca seria. Não com meus filhos, nunca com eles. Mas comigo mesmo, com os outros, com a vida. E o pior? Eu nem percebia. Dali em diante. Porque eu não era mais ninguém. Um homem sem raízes, sem propósito,
sem nada além de uma casca vazia que se arrastava entre a vergonha e a autodestruição. E o mais cruel? Eu sabia disso. Eu sentia cada pedaço de mim se desfazendo, mas não tinha forças para parar. Eu era um fantasma na minha própria vida. Um namorado horrível, um mentiroso compulsivo, um traidor que nem sequer entendia por que fazia aquilo. Manipulava sem perceber, magoava sem querer, e no fim, só restava o vazio. Eu não queria um relacionamento, nunca quis, na verdade. Mas quando meus filhos chegaram, algo em mim se agarrou à ideia de que precisava ficar por eles. Só que eu era fraco demais para ser honesto. Fraco demais para admitir que não sabia como ser um homem, muito menos um pai. E foi aí que Deus entrou. Não com palavras doces, não com um caminho fácil, mas com a dor que eu merecia. Porque eu nunca tinha visto homens de verdade. Nunca tinha crescido ao lado de alguém que soubesse o que era integridade. Então ele me quebrou. Me isolou. Me arrancou de tudo e de todos para que eu pudesse, finalmente, ouvir sua voz. Minha mãe costumava dizer, pouco antes de morrer, Deus vai chamar sua atenção de duas maneiras, ou você cai de joelhos, ou ele te derruba de costas. E foi o que aconteceu. Eu caí. E caí feio. Tinha uma família, 3 filhos, e mesmo assim, me afundei em tudo que me destruía. Luxúria, pornografia, mulheres que não eram minha esposa, álcool até o limite. Convidava pessoas para dentro da minha casa que não tinham o menor direito de estar ali. Aproveitava da situação, da minha própria fraqueza, e deixava que elas sugassem o pouco de dignidade que me restava. Meu orgulho, minha masculinidade, minha sanidade, tudo foi roubado por esses espíritos que eu mesmo alimentava. Porque é isso que o prazer faz, ele troca sua alma por migalhas. E no fim, eu perdi tudo. Perdi minha família. Minha mulher levou as crianças, e eu não a culpo. Não mais. Porque entendi que, por mais que doesse, era necessário. Se eu estivesse com eles naquele momento, nunca teria me tornado o homem que estou me tornando hoje. Deus precisava me levar ao fundo do poço para que eu pudesse, finalmente, olhar para cima. Eu idolatrava meus filhos. Colocava-os acima de Deus, acima do meu casamento, acima de tudo. E isso não era amor, era trauma. Era minha própria dor se disfarçando de devoção. Então veio a separação. A briga. Ela levou as crianças, e eu mergulhei de cabeça no abismo. O álcool se tornou meu único companheiro. Meu comportamento era irracional, imprevisível. Deixei meu emprego, convencido de que voltaria à música, como se o mundo ainda me esperasse. Mas a verdade é que eu estava perdido. Morava em Rockford, depois em Detroit, depois em lugar nenhum. Bebia até apagar. Usava drogas. Via pessoas morrerem na minha frente. Assistia ao caos se desenrolar como se fosse um filme, sem perceber que o protagonista era eu. Vivia no carro. Dormia em abrigos. Trabalhei na Chrysler por 10 anos, até que me transferiram para Detroit e eu afundei ainda mais. Bebia todos os dias, quase até a morte. Fui para a reabilitação, mas me expulsaram por beber lá dentro. Consegui um emprego na Amazon, mas me demitiram por causa do meu ego e da bebida. E então, quando achei que não podia cair mais baixo, eu caí. Foi aí que o demônio veio me buscar. Não com chifres e fogo, mas com a voz suave da tentação. Conheci uma mulher. Ela me disse que era casada. Eu disse a mim mesmo que não me envolveria. Mas no dia seguinte, depois de uma noite de bebedeira, voltei. E foi aí que Deus me mostrou que ele não brinca. Não se brinca com o sagrado. Eu estava bêbado. Dirigindo. E então, de repente, acordei. Olhei para o lado, e a polícia estava ali. O carro estava destruído. O para-choque dianteiro, o capô, tudo amassado. Eu não estava usando o cinto de segurança. Não deveria ter sobrevivido. Mas sobrevivi. Porque minha mãe tinha passado anos orando por mim. Ela pedia a Deus que enviasse anjos para me proteger, para me guiar de volta para casa. E naquele momento, no meio da estrada,
com o carro em pedaços e a morte batendo à porta, eu senti. Senti que não era coincidência. Era intervenção. Era o começo do fim da minha queda. Ou, quem sabe, o começo de algo novo. Desfazer-se dentro de mim. Não era apenas raiva, era algo mais profundo, uma escuridão que se enraizava, que me consumia por dentro. Cada pensamento era um passo em direção ao abismo, cada respiração um lembrete de que eu já não me reconhecia. Eu planejava tudo nos mínimos detalhes, os horários, as rotas, as palavras que diria antes de agir. Acreditava, com uma convicção doentia, que Deus mesmo me daria cobertura, que a justiça divina estaria do meu lado enquanto eu mergulhasse as mãos no sangue daqueles que me haviam traído. Mas então veio o acidente. E depois, o hotel, um lugar sem alma, onde o tempo parecia se arrastar como um peso morto. As paredes finas não conseguiam conter os ecos da minha própria mente, que girava em círculos, sempre voltando ao mesmo ponto: vingança. Eu bebia para afogar a voz que sussurrava dentro de mim, mas ela só ficava mais alta, mais insistente. A luxúria e a fúria se misturavam em um coquetel venenoso, e eu me afundava nele, dia após dia, noite após noite. Foi então que recebi o endereço. Não sei como, mas chegou até mim, como se o próprio destino o tivesse colocado em minhas mãos. E naquele instante, algo em mim se partiu. Não era apenas a raiva que me guiava, era a certeza de que Deus estava me dando uma última chance. Uma pausa antes do precipício. Uma oportunidade de escolher entre a escuridão que eu já conhecia tão bem e algo que eu nem sequer conseguia nomear. Mas a escuridão não me deixaria ir tão fácil. As noites se tornaram um pesadelo acordado. Eu acordava com o corpo em chamas, a pele ardendo como se estivesse sendo queimada por dentro. Os rostos daqueles que eu queria destruir não saíam da minha mente. Tentava dormir, mas o sono era uma armadilha. Cada vez que fechava os olhos, ouvia risadas. Não havia ninguém no quarto. Apenas eu, o silêncio e aquele som que parecia vir das paredes, do teto, de algum lugar além da minha compreensão. Acendi as luzes, mas o medo já havia se instalado, como um hóspede indesejado que se recusa a partir. Então veio a primeira aparição. Eu estava deitado, exausto, quando uma onda de terror me atravessou como uma corrente elétrica. Não era um medo comum, era algo primordial, uma sensação de que algo estava prestes a rasgar a realidade ao meu redor. Tentei me sentar, mas meu corpo não respondia. Meus olhos se abriram, mas o que vi não era o teto do quarto. Era uma vibração escura, uma presença que pulsava como um coração negro. E então, senti meus dentes se cerrarem com tanta força que achei que fossem quebrar. Minha mandíbula travou. Meu corpo inteiro tremia, preso em um espasmo de pavor absoluto. Foi quando olhei para cima. Uma sombra de 9 pés de altura pairava sobre mim, esquelética, com membros afilados como lâminas e um sorriso que parecia cortar o ar. Seus dentes eram como navalhas, e seus olhos, se é que tinha olhos, queimavam com uma fome que eu conhecia muito bem. Era minha própria raiva, dada forma. Era o que eu havia alimentado por tanto tempo, agora ali, diante de mim, como um espelho distorcido da minha alma. O instinto falou antes da razão. Uma palavra escapou dos meus lábios, trêmula, quase inaudível: Jesus. E então, ele se foi. Como se nunca tivesse estado ali. Meu corpo se soltou, e eu me levantei de um salto, acendendo todas as luzes do quarto, ofegante, com o coração batendo tão forte que doía. Eu sabia o que tinha visto. Não era alucinação. Não era delírio. Era real. E o mais assustador? Eu o reconheci. Meses depois, assistindo a uma série que nunca havia visto antes, American Gods, lá estava ele. Exatamente o mesmo rosto, os mesmos dentes afiados, a mesma aura de pura malícia. A mesma criatura que havia se erguido sobre mim naquela noite. Era como se o universo estivesse me mostrando que aquilo não era apenas um pesadelo. Era um aviso. Por que Deus não estava me abandonando? Ele estava me dando uma escolha. A segunda aparição veio em uma noite de desejo desenfreado. Eu estava perdido em pensamentos, em fantasias que me consumiam, quando adormeci. Acordei paralisado, com o corpo pesado,
como se algo estivesse me pressionando contra o colchão. E então a vi, uma figura feminina, sedutora, rastejando em minha direção. Seus movimentos eram hipnóticos, e eu sabia, no fundo, o que ela queria. Não lutei. Não resisti. Em algum nível, eu queria aquilo. E no momento em que aceitei, no momento em que deixei que aquela energia me envolvesse, perdi os sentidos. Acordei na manhã seguinte como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. A terceira vez foi diferente. Não havia medo. Apenas uma presença. Eu estava deitado, quando acordei e vi uma sombra se movendo no canto do quarto. Ela se levantou, olhou para mim com uma curiosidade quase clínica, e então se afastou, desaparecendo na escuridão. Não era ameaçadora. Era observadora. Mais tarde, em oração, entendi, era um espírito de monitoramento. Algo que me vigiava há muito tempo, esperando para ver o que eu faria com o que Deus havia colocado em meu caminho. E então, quase morri. A bebida me consumiu até quase me levar embora. Uma noite, depois de mais uma garrafa, senti a morte tão perto que seu hálito gelado tocou minha nuca. Foi naquele momento que algo dentro de mim quebrou. Não era mais raiva. Não era mais desespero. Era rendição. Eu precisava sair dali. Liguei para um amigo, pedi ajuda, e me mudei para uma casa de recuperação. E foi lá, entre paredes que cheiravam a café velho e esperança frágil, que comecei a orar de novo. Não como antes, com palavras vazias, por obrigação. Mas com uma urgência que vinha das profundezas da minha alma. E então, algo extraordinário aconteceu. A paz voltou. Não era uma paz qualquer. Era como se alguém tivesse aberto as janelas de um quarto trancado por anos, deixando o ar fresco entrar. Minha mente clareou. Meus pensamentos pararam de girar em círculos. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava mais sozinho. Deus não havia me abandonado. Ele estava ali o tempo todo esperando que eu escolhesse a luz em vez da escuridão. E quando finalmente o fiz, as portas começaram a se abrir. Não de uma vez. Não de forma mágica. Mas de um jeito real, palpável, como se cada passo que eu dava em direção a ele fosse correspondido por um passo dele em minha direção. E então, comecei a cantar. Não porque sou um cantor. Não porque tinha algum talento especial. Mas porque, pela primeira vez em anos, eu sentia. Sentia a presença de algo maior do que eu, algo que me amava apesar de tudo. E essa música, essa conexão, era a prova de que eu não estava mais perdido. Era o começo de algo novo. Algo que eu ainda não conseguia nomear, mas que sabia, no fundo do meu ser, que valia a pena viver. E então, algo extraordinário aconteceu, as máscaras começaram a cair. Não aquelas que eu usava para o mundo, mas as que eu mesmo havia colocado sobre meu próprio coração. Minha relação com as pessoas começou a se transformar, não por esforço, mas porque eu já não precisava mais delas para me definir. O vapor da vida voltou a circular em mim, aquele calor que eu nem sabia que tinha perdido. A confiança ressurgiu, não como uma armadura frágil construída sobre elogios vazios ou conquistas passageiras, mas como uma rocha firme, porque agora eu sabia em quem estava apoiado. De repente, as portas certas se abriram. Não as que eu forçava com minhas próprias mãos, mas aquelas que Deus já havia preparado. Voltei a conversar com as pessoas que importavam, os que entendiam de música, os que pensavam em negócios com integridade, os que não me viam como um projeto, mas como um irmão. E percebi, quando você se volta para Deus com sinceridade, Ele não apenas preenche o vazio, Ele reorganiza o caos. Traz uma paz que não é a ausência de problemas, mas a certeza de que você não está mais sozinho neles. Uma paz que me disse, sem palavras, é aqui. Fique. Mas não voltei à Bíblia por obrigação. Voltei porque precisava de sabedoria não para impressionar, mas para viver. Para trabalhar a carne, domar os impulsos, entender que a fé não é um escudo contra as lutas, mas uma espada para enfrentá-las. E descobri que tenho uma plataforma. Não para me exibir, mas para falar do que Jesus me mostrou. Porque a relação com Deus não é igual para todos e isso é lindo.
Para alguns, ele é o pastor que guia. Para outros, o médico que cura. Para mim, ele é a casa. Um lugar onde posso ser bruto, quebrado, real. Um lugar que me conhece e ainda assim me ama. E eu respeito isso. Porque cresci no meio de homens duros, de realidades cruas. E Jesus? Jesus é duro também. Não aquele Jesus açucarado que vendem por aí, mas um homem que virou mesas no templo, que enfrentou demônios, que olhou nos olhos de um ladrão na cruz e lhe prometeu o paraíso. Ele entende o criminoso. Entende o viciado. Entende o pai que falhou, o filho que se perdeu, o empresário que traiu a própria alma. Ele não precisa se esforçar para se conectar, ele é a conexão. E fala com cada um do jeito que precisa ouvir. A Bíblia diz que ele disciplina aqueles a quem ama. E eu sei disso na pele. Lembro-me de quando tinha 7 anos e tive uma visão, uma mão que parecia me dar um tapa na testa, como se dissesse, acorda, cara. Você está perdendo tempo. Ele sabia. Desde o início, ele sabia cada passo que eu daria, cada queda, cada corrente que me prenderia. Sabia que eu seria escravizado por fortalezas demoníacas, que o inimigo usaria minhas fraquezas para tentar me destruir. Mas Deus? Deus usou até mesmo esses ataques. Transformou o veneno em remédio, a escuridão em luz. Porque quando você volta, realmente volta, ele não apenas te limpa. Ele te devolve mais forte. Hoje, se eu passo um dia sem orar, sinto. Não é uma culpa religiosa, mas uma inquietação na alma, como se algo essencial estivesse faltando. E eu agradeço por sentir isso. Porque significa que minha relação com Jesus não é mais um hábito vazio, mas um fio vivo que me mantém conectado. Antes, eu podia passar semanas sem falar com Deus e nem perceber. Agora, se pulo um dia, meu espírito grita. E isso é bom. É sinal de que ele se tornou meu oxigênio. Você já sentiu aquele frio na alma quando se afasta? Eu senti. Quando reneguei Deus, o inimigo me entregou tudo o que eu achava que queria: fama, dinheiro, prazeres. E por um tempo, pareceu bom. Mas era como açúcar, doce na boca, veneno no sangue. O diabo não te dá nada de graça, ele te empresta o suficiente para te afundar. E eu estava afundando. Cheguei a assinar um contrato de gravação, mas hoje vejo que foi uma bênção não ter decolado. Porque se eu tivesse me tornado uma celebridade naquela época, teria cimentado minha separação de Deus. Teria confundido sucesso com felicidade, aplausos com amor. Mas Deus não me deixou chegar até o fim. Ele me mostrou o que o mundo tinha a oferecer e então me quebrou. Literalmente. Me reduziu a nada. E foi ali, no chão, que entendi, a única coisa que me manteve são é o amor dele. Agora, olho para trás e vejo propósito em cada cicatriz. Porque o que vivi na indústria da música, os bastidores sujos, as idolatrias vazias, as promessas quebradas, não foi em vão. Hoje, não adoro celebridades. Não corro atrás de dinheiro. Não me ajoelho diante de ninguém. Aprendi a ficar de pé sozinho. E se alguém não gosta disso? Problema deles. Eu sei quem é meu rei. Agora, minha história não é mais sobre mim. É sobre o que Deus está fazendo através de mim. E é por isso que voltei à música não para repetir os mesmos erros, mas para usar minha voz de outra forma. Estou criando conteúdo que fala da minha jornada, as noites de vício, as madrugadas de arrependimento, os momentos em que achei que não tinha saída. Mas também mostro a esperança. Mostro que é possível se levantar. Mostro que a liberdade não é uma teoria, que é uma realidade. E uso tudo o que tenho, a música, o boxe, as palavras. Porque Deus não desperdiça nada. Nem as quedas. Nem as lágrimas. Nem o tempo que pareceu perdido. A Bíblia diz que Cristo nos libertou para a liberdade. E eu vivo isso. Não sou mais escravo de opiniões, de vícios, de medos. Sou livre para ser quem Ele me chamou para ser. E hoje, meu trabalho é simples: inspirar. Mostrar que a vida não precisa ser uma prisão. Que mesmo nas lutas, há propósito.
Que até no ringue, com os punhos erguidos ou o coração quebrado, Deus está lá. Então, se você está ouvindo isso e sente que algo está faltando, eu te digo, não é coincidência. Deus está chamando. Não importa o que você fez, onde esteve ou quanto tempo ficou longe. Ele está esperando. E quando você der o primeiro passo, ele virá ao seu encontro. Pai, obrigado por mais um dia. Ajuda-nos a entender que o reino está dentro de nós, que em Cristo todas as coisas são possíveis. Tira de nós a dúvida, a insegurança, a sensação de que não somos suficientes. Porque em Ti, somos fortes. Dá-nos serenidade para aceitar o que não podemos mudar, coragem para mudar o que podemos e sabedoria para discernir a diferença. Em nome de Jesus, amém.